Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade que, longe de ser insignificante, era um importante centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária, situada próxima à costa nordeste do mar Mediterrâneo, conhecida por sua sabedoria e filosofia. Paulo, embora fosse cidadão romano, era um judeu da dispersão, um israelita da tribo de Benjamim, zeloso fariseu e profundo conhecedor da lei. Desde cedo, foi moldado por duas culturas, a grega e a judaica, que mais tarde o tornariam um homem singular na história do cristianismo. A infância e adolescência de Paulo sempre foram alvo de debate entre estudiosos. Alguns acreditam que ele cresceu em Tarso e foi para Jerusalém apenas na adolescência. Outros defendem que ele foi levado ainda pequeno. O certo é que foi em Jerusalém que Paulo recebeu sua formação mais importante, sob os ensinamentos do grande mestre Gamaliel, neto de Hilel. Ali, ele se destacou pela sua inteligência, zelo e dedicação. Era um homem culto, conhecedor do aramaico e da cultura grega e extremamente comprometido com as tradições judaicas. Paulo também tinha um privilégio raro, a cidadania romana, algo que herdou de seu pai. Ser cidadão romano concedia direitos especiais, como o julgamento diante de César, imunidade de açoites antes da condenação e o direito de não ser crucificado. Isso o colocava entre uma minoria privilegiada do Império Romano. Mas o jovem Saulo, antes de se tornar Paulo, ficou conhecido por algo sombrio, sua perseguição feroz aos seguidores de Jesus. O livro de Atos relata que quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado, as vestes dos que o mataram foram depositadas aos pés de Saulo. A partir daí, ele se tornou o principal perseguidor dos cristãos, com autoridade oficial para prender e até condenar à morte os seguidores de Cristo. Em suas próprias palavras, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Acreditava que, ao perseguir os cristãos, estava servindo a Deus e defendendo a pureza da fé judaica. Mas tudo mudaria em uma estrada. Enquanto viajava para Damasco com cartas de autorização para prender cristãos, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa brilhou do céu e o cercou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Tremendo, perguntou: "Quem és, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer." Aquele encontro mudou tudo. Um perseguidor de Cristo se tornava, naquele instante, um dos maiores apóstolos da história. A partir desse momento, Paulo passou por uma transformação radical. Ele, que antes atacava os cristãos, agora se tornava um deles. Cego por 3 dias, foi curado por Ananias em Damasco, onde foi batizado. E o mais impressionante, começou a pregar justamente naquela cidade, onde pretendia destruir a igreja. O homem violento, duro e ameaçador deu lugar a um pregador cheio de amor, ternura e fé. Aquele que via Jesus como um impostor, agora o anunciava como o Filho de Deus. Após sua conversão, Paulo passou um tempo na Arábia, depois voltou a Damasco, onde precisou fugir por causa da oposição dos judeus. Em seguida foi a Jerusalém, mas os discípulos tinham medo dele. Foi Barnabé quem o apresentou aos apóstolos e confirmou sua conversão. Mesmo assim, sua estadia em Jerusalém foi curta, 15 dias com Pedro. E ameaçado de morte, Paulo foi enviado a Tarso, sua cidade natal. Lá permaneceu por cerca de 10 anos em silêncio, provavelmente pregando e fundando pequenas comunidades cristãs. Mais tarde, Barnabé o chamou para trabalhar com ele em Antioquia, onde a fé entre os gentios crescia. Ali, Paulo se destacou, e foi nesse tempo que o Espírito Santo ordenou:
Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim começaram as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. Durante cerca de 10 anos, Paulo viajou por regiões da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Ele pregava nas grandes cidades e nas sinagogas, sempre apresentando Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Sua estratégia era clara: evangelizar os grandes centros, fortalecer os novos convertidos, estabelecer líderes locais e manter contato com as igrejas por meio de cartas. Cartas que mais tarde se tornariam parte do Novo Testamento. Na primeira viagem missionária, entre 44 e 50 depois de Cristo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, pregaram em Chipre e na Galácia. Nessa jornada, enfrentaram perseguições, milagres e conversões. João Marcos, que os acompanhava, abandonou a missão e Paulo assumiu a liderança. A segunda viagem, entre 50 e 54 depois de Cristo, levou Paulo ainda mais longe, até a Europa. Ele fundou igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, permanecendo nesta última por um longo tempo. Lá escreveu suas primeiras cartas aos Gálatas e aos Tessalonicenses e sustentava-se fazendo tendas. Sua pregação alcançava judeus, gentios, ricos e pobres. E onde quer que fosse, plantava sementes de fé. Na terceira viagem, entre 54 e 58 d.C., Paulo retornou à Ásia e permaneceu por anos em Éfeso, onde o evangelho floresceu poderosamente. Dali, escreveu cartas, como as dirigidas aos coríntios e aos romanos. Seu trabalho transformava vidas e espalhava o evangelho por todo o mundo conhecido. Estima-se que, ao fim de sua vida, havia cerca de 500.000 de cristãos. Um feito impressionante para uma era sem meios de comunicação ou transporte moderno. Mas o caminho do apóstolo Paulo não foi fácil. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios e fome. Foi acusado injustamente e preso várias vezes. Em Jerusalém, quase foi morto por uma multidão. Para escapar de um julgamento injusto, apelou a César e foi enviado a Roma. Durante a viagem, o navio naufragou e ele sobreviveu milagrosamente, chegando à ilha de Malta. Finalmente, em Roma, permaneceu 2 anos em prisão domiciliar, pregando com liberdade sobre Cristo, mesmo acorrentado. Depois de algum tempo, Paulo foi libertado e voltou a viajar, talvez até a Espanha. Mas durante a perseguição de Nero, foi novamente preso. Em sua última carta, escrita da prisão, ele expressou a serenidade de quem sabia que seu tempo na terra estava terminando. E escreveu: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Pouco depois, Paulo foi executado em Roma, decapitado por ordem de Nero, por volta do ano 67 depois de Cristo. Assim terminou a vida de um homem que, de inimigo de Cristo, se tornou o maior missionário da fé cristã. Um homem que trocou o poder pelo serviço, o orgulho pela humildade e a espada pela cruz. A história de Paulo de Tarso é a história da transformação mais profunda que o Evangelho pode operar. Ele viveu e morreu proclamando uma única verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Sua vida é um testemunho eterno de que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Se esse vídeo foi relevante para a sua vida, se inscreva e deixe o seu like para que possa ser replicado para mais pessoas. Compartilhe essa bênção